Bom, então o que nós temos aqui são aqueles arquivos que foram disponibilizados via FTP. São exatamente os mesmos arquivos, porém aqui nesse diretório eles estão em outro local, aqui por acaso na Tupã. Depois a gente pode discutir sobre como é acessado a Tupã e quais são os diretórios principais, o que, que dá e o que, que não dá para fazer, tá? Mas o principal é deixar registrado o que, que eu gostaria que você enxergasse e entendesse a partir da visualização desses arquivos aqui. O objetivo não é abri-los no Grades, mas simplesmente entender de forma fácil como é que esses arquivos são organizados dentro do contexto do ensemble, né, das previsões por conjunto do CPTEC. Então, aqui foi preparado um arquivo README, né, onde tem as instruções que a gente basicamente vai discutir agora. Então tem algumas informações aí, você pode visualizá-las sempre que for necessário. Eu vou digitar uma série de comandos aqui no terminal, você pode perceber como é que eu faço elas, né? Então, por exemplo, ls-l lista os arquivos na forma vertical, ls simplesmente lista os arquivos na forma horizontal, tá? Então, coisas desse gênero. Às vezes pode ser que eu digite LA e ele tenha o mesmo efeito, algum efeito semelhante ao ls-l, mas esse LA é basicamente um alias, que é um atalho que eu utilizo para um comando um pouco mais com outras opções, além do ls-l apenas, tá? Então, geralmente acabei me acostumando a usar o LA. Bom, mas vamos lá. Então, a gente tem alguns arquivos aqui. O primeiro seria um diretório e depois a gente tem esse mesmo diretório, só que no formato .tar.zz. Esse formato GZ, aliás, ele é um formato comprimido tal como o zip. Então é como se fosse esse diretório zipado, só que no formato .tar.gz. Depois temos um outro diretório e o respectivo arquivo comprimido também. Então a gente tem duas datas aqui, que são datas de referência. A gente tem, por exemplo, o dia 16 de junho de 2020 e depois o dia 23 de junho de 2020. Então são duas datas de referência. Dentro desses diretórios nós temos alguns membros do conjunto de previsão gerados a partir dessas datas de referência, e dentro desses diretórios com esses alguns membros nós temos os arquivos de análise e previsões. Então vamos visualizá-los, né? Então o primeiro arquivo, o primeiro diretório aqui, então a gente tem 3 membros. No total a gente tem 15 membros dentro dessa suíte de previsões. Mas aqui, para diminuir o tamanho e não colocar muitos arquivos, eu coloquei apenas 3. Escolhi o membro controle, que é dado por esse nome NMC, e depois outros 2 membros de prefixos diferentes. Um é o 01P, depois o outro é o 06N, né? Esses prefixos eles não são aleatórios, então eles respeitam uma determinada regra, né? Então, como são 15 membros, como se constroem esses 15 membros, né? Então, um desses membros, desses 15, é o membro controle. Depois sobram outros 14 membros, 7 são dados pelo prefixo P, que são perturbações somadas, e outras 7 são dados pelo prefixo N, que são perturbações subtraídas. As mesmas perturbações são somadas e subtraídas 7 vezes, e isso acaba compondo um conjunto total de 15 membros do conjunto de previsões, né? Muito bem, aqui eu escolhi só o membro controle NMC, como eu disse, depois o membro 06N e depois o membro 01P. Para outra data é exatamente a mesma coisa, tá? Então, entrando aqui no diretório do membro controle NMC e listando os arquivos, nós temos uma série de arquivos aqui que são arquivos do tipo CTL e GRIB. O CTL é o arquivo descritor do arquivo GRIB. Então, para você abrir esse arquivo no Grades, visualizar os campos em ponto de grade, os campos pós-processados, porque esses são arquivos pós-processados do modelo BAN, né? Então você pode ver pelo prefixo aqui GPOS, NMC. GPOS faz menção ao pós-processamento do modelo, NMC faz menção ao prefixo daquele membro do conjunto. Aí você tem uma primeira data aqui, que é 2020-06-1600, que faz menção à data da análise que você utilizou para inicializar o modelo e gerar 15 dias de previsão.
e depois você tem uma segunda data no nome do arquivo que faz menção à data daquela previsão a partir da data da análise. Aí você tem também, no nome dos arquivos, um identificador, que seria esse ICN, que faz menção à Initial Condition, que é a condição inicial, e depois você tem esse outro identificador, que é o FCT, que é o Forecast, que é a previsão. Então, essa é a estrutura básica de organização desses arquivos aqui, né? Então, você tem arquivos de análise e arquivos de previsão. Você vai notar também que existe um outro tipo de arquivo que é o INZ, que é uma condição inicial inicializada. Então, o modelo de previsão numérico ele tem uma componente de inicialização que filtra ondas que são de alta frequência, que são ruídos, né, basicamente. E que, então, essa parte de inicialização do modelo atmosférico remove essas ondas e essa condição inicial aqui ela é representada de forma mais suavizada. Em linhas gerais é isso, tá? Então, o que você pode perceber também com relação a frequências das datas, vamos verificar da seguinte forma, né? Quantos arquivos nós temos aqui, qual é a frequência da previsão e qual que é o alcance dessa previsão, o horizonte dessa previsão. Então, vou listar esses arquivos de uma forma diferente, ó. Então, vou fazer assim, ó. Primeiro, para saber quantos arquivos eu tenho aqui. Então, ls, aí eu uso no teclado a tecla pipe, então fica essa barra em pé, e digito assim, wc -l. Então eu tenho 124 arquivos dentro desse diretório. Então, se são 124 arquivos, eu tenho 62 arquivos CTL e 62 arquivos do tipo GRIB. Então são sempre em pares, né? O arquivo CTL e o arquivo GRIB. Se eu listar uma forma simples, eu vou conseguir verificar todos os arquivos listados sem os atributos que eu estava visualizando eles aqui, né? Então tem atributos de permissão de leitura, o dono do arquivo, o grupo ao qual aquele dono pertence, o tamanho do arquivo e a data em que ele foi gerado, e depois o nome do arquivo, né? Se eu quiser filtrar só os arquivos de previsão, eu posso fazer da seguinte forma. Então digito ls, por exemplo, asterisco, .fct, que é um padrão, asterisco. Então, estou filtrando só os arquivos FCT. Eu quero que apareçam só esses arquivos FCT. Então, aqui eu tenho só os arquivos FCT. Então, eu tirei basicamente os arquivos INZ e ICN. Quantos são esses arquivos? WC-L. Então, são 120 arquivos. Ou seja, havia 4 arquivos que eram arquivos referentes à análise, 2 arquivos CTL, um ICN e outro INZ, e 2 arquivos GRIB, um ICN e outro INZ. Se eu quiser contar só, ou verificar, ou listar só os arquivos com a extensão CTL, como é que eu poderia fazer? Então, posso voltar aqui, né, incrementar esse padrão aqui que eu estou utilizando para filtrar os arquivos, em vez de ser simplesmente asterisco, .fct, asterisco, né, porque eu estou simplesmente pegando os arquivos que tem esse padrão aqui, no meio do nome do arquivo, e como tem já um asterisco aqui depois do .fct, então eu vou colocar um .ctl, porque eu quero que venham só os arquivos .ctl, tá vendo? Olha só, não vou contá-los agora, mas eu vou simplesmente listá-los. Então tá vendo que eu consegui listar dessa forma só os arquivos que são arquivos de previsão na extensão CTL, certo? Eu posso fazer a mesma coisa com... Bom, e quantos são esses arquivos? Podemos contá-los aqui, ó. WC-L, pipe, espaço, WC-L, né? 60 arquivos. Quantos são os arquivos GRIB? Então, tiro o CTL e ponho o GRB, que são os arquivos GRIB, né? Então, tenho 60 arquivos também, certo? Muito bem, mas agora, então deixa eu listá-los aqui, né? Como é que eu faço para abrir esses arquivos? Você já utiliza o Grades, então você já sabe de antemão que basta abrir o Grades, né, e chamar esses, e dar o comando open no arquivo .ctl, e esse arquivo vai ser, você vai poder visualizar o conteúdo desse arquivo. Porém, esses arquivos CTL, junto com os GRIBs, eles necessitam de um arquivo de índice, que é aquele arquivo geralmente com extensão .idx ou gmp, por exemplo, né, dependendo da forma como você o gera. Então, aqui a gente precisa antes, né, gerar esses arquivos. Como é que a gente pode fazer isso? Então, aqui no ambiente da Tupã, você na sua máquina não vai precisar disso aqui, mas aqui eu vou precisar digitar um comando que é o seguinte: module load
grades, né? Então, quando eu utilizo esse módulo grades dentro da Tupan, junto com esse comando, eu simplesmente estou carregando grades, porque por padrão ele não vem habilitado. Então, dentro do ambiente da máquina, eu preciso fazer isso. Muito bem, então agora eu vou gerar os arquivos EDX para todos os arquivos CTL, né? Primeiro vamos fazer para a gente ver o que acontece. Então, o programa que nós utilizamos para gerar o arquivo EDX é o gribmap. Vamos listar primeiro aqui os arquivos CTL, tá? Então, eu vou digitar gribmap e -i, né? O nome do arquivo CTL. Então, eu vou copiar e colar aqui, Enter. Pronto. Então, você vê que a saída desse comando gribmap, ela gerou aqui algumas informações na tela. E o que será que ela gerou aqui de diferente no diretório? Né? Deve ter um arquivo IDX, ó, tá vendo? Foi gerado um arquivo IDX. Agora eu consigo abrir esse arquivo no Grades. Porém, eu não vou conseguir dessa forma, eu vou ter que, para poder abrir todos os arquivos CTL, se eu quiser, eu posso inclusive fazer um template depois para abrir um arquivo CTL, listar e verificar, depois fazer média, fazer o cálculo do desvio padrão de todos esses membros, né? Eu preciso fazer um por um, eu preciso rodar o gribmap para cada um desses arquivos, porém não é isso que eu quero fazer, eu quero fazer todos de uma vez. Como é que eu posso fazer isso? Então, você pode fazer da seguinte forma, né? Então aqui eu tenho todos os arquivos CTL, você viu que eu utilizei esse comando ls-l ctl, asterisco ctl, né? Eu poderia colocar o ponto aqui, porque existe um ponto na extensão do arquivo, mas como eu coloquei asterisco CTL, então ele vai pegar qualquer coisa e que termine com CTL, né? Ou seja, o asterisco tem essa função de substituição. Então, eu vou utilizar esse comando, só que eu vou tirar esse "-l", porque os atributos aqui não me interessam, só me interessam os nomes dos arquivos, olha só. Então, ls, asterisco.ctl, tenho todos os arquivos. Agora, como é que eu faço para executar aquele comando gribmap para todos os arquivos de uma vez só? Eu vou usar da seguinte maneira, olha só como a linguagem do bash, que é esse ambiente onde nós digitamos os comandos, ela é bem literal. E ela é interpretada em inglês. Então, eu vou digitar assim, ó. Então, for, ou seja, para. Eu vou criar uma variável agora que é a variável i. Poderia ser qualquer nome, tá? Então, pode ser, vamos colocar aqui arc, né, que é um nome. Então, para todos os arquivos, né, in. Aí eu vou criar aqui vou digitar um comando dentro desse delimitador aqui, que é dado pelo cifrão e pelos parênteses. Que comando eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o comando que lista os arquivos, né? Filtrados, né? ls, asterisco, ctl. Poderia ser asterisco.ctl, tanto faz. Então, para todos os arquivos dentro dessa lista, tá vendo o que eu estou digitando aqui, ó? For, arc, in, aí eu coloco o cifrão, parênteses, ls, asterisco, ctl, ou seja, para todos os arquivos dentro dessa lista, que eu já apresentei aqui, aí eu vou colocar ponto e vírgula, do faça. Então, para todos os arquivos nessa lista, faça o quê? Execute o comando. Qual é o comando? gribmap -i. E agora, qual que é o nome do arquivo? A gente não tinha listado, e nesse comando que nós iniciamos aqui, a gente criou uma variável chamada arc. Arc faz referência a cada elemento da lista que eu criei. Ou seja, então eu vou colocar aqui, ó, cifrão arc. Quando eu coloco cifrão, eu faço referência à variável, certo? É assim que eu utilizo uma variável no bash, eu coloco o cifrão na frente dela. Então, o que eu faço? Ó? Então, para o arquivo que estiver na lista, faça o gribmap -i, que é o comando que eu quero, arquivo, ou seja, cada elemento dentro dessa lista, ponto e vírgula, feito, done, feito, certo? Então, quando eu digitar esse comando, aquele comandinho gribmap, ele vai ser executado para cada elemento, para cada arquivo que tiver na lista, que eu estou filtrando aqui nesse comando ls asterisco ctl. Então, agora eu vou dar enter, e ali está. Então, ele está executando o comando gribmap para cada um dos arquivos ctl, né? Então, logo ele já vai terminar.
Pronto, terminou. Então, se eu der um ls aqui, agora eu tenho uma tripla, né? Então, em vez de ter uma dupla de arquivos ctl e grib, eu tenho uma tripla, que é ctl, grib e dx. Então, para cada arquivo grib, eu tenho agora um arquivo ctl e um arquivo idx. Então, é isso que eu gostaria de apresentar nesse momento. E depois basta abrir o arquivo no Grades para visualizar os campos, as variáveis prognósticas e diagnósticas. Então, é isso.